Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Em uma nova videoaula, vou fazer a resolução das questões referentes à nossa avaliação diagnóstica. Dentre as questões trabalhadas, foram vistos conteúdos como efeito Joule, diferença de potencial e consumo de energia elétrica. Fiquem atentos aí às questões que foram discutidas na nossa prova. Vamos à questão número 1. A questão número 1, ela fala o seguinte: em que consiste o efeito Joule? Item 1, na transformação de energia nuclear em energia eólica. Item 2, na transformação de energia térmica em energia elétrica. Item 3, na transformação de energia elétrica em energia térmica. Item 4, na transformação de energia solar em energia elétrica. E o nosso item 5, na transformação de energia advinda do processo de fusão em energia térmica. Então, item número 1, já no próprio enunciado, então, estamos trabalhando a questão do efeito Joule, tá certo? O efeito Joule é um efeito bastante presente em nosso cotidiano. Ele está presente no ferro de passar roupa, está presente nas lâmpadas incandescentes, está presente no chuveiro, está presente na chapinha, pelo seguinte motivo: esses equipamentos têm em comum a questão de transformar energia elétrica em calor. Então, esse é o conceito do efeito Joule, transformação de energia elétrica em calor. Então, no caso aqui, a transformação de energia elétrica em calor corresponde ao item número 3. Questão número 2. Curiosamente, os pássaros conseguem pousar sobre fios elétricos, encapados ou não, sem levar choque. Aparentemente causam grande espanto quando analisados, pois quando um fio desencapado é tocado, libera uma grande descarga elétrica. Com os pássaros é diferente. O que leva um pássaro a não levar um choque? Item número 1. A distância entre as patas dos pássaros é bem curta e é suficiente para gerar uma diferença de potencial. Item número 2. Isso acontece porque as patas deles são isolantes elétricos. Item 3. A distância entre as patas do pássaro é bem curta e não é suficiente para gerar uma DDP. Item número 4. Isso acontece porque eles são condutores elétricos. Item número 5. A distância entre as patas do pássaro não importa, pois eles não levam choques, pois possuem nas patas um revestimento isolante. Vamos lá. Então, todo mundo já deve ter percebido no nosso dia a dia a questão dos pássaros, estão lá todos bonitinhos sobre fiações de energia elétrica e não levam nenhum dano. Então, o que tem de especial nos pássaros para que não aconteça nenhum fato? Então, primeira coisa, o pássaro ele não é um isolante elétrico, então a gente já descarta, como também ele não tem um revestimento isolante. O que faz com que os pássaros não levem a descarga é a questão das distâncias entre as patas. A distância é tão curta que faz com que a corrente ela percorra o seu caminho normalmente, tá certo? Ou seja, não vai gerar uma diferença de potencial, não vai gerar duas extremidades para a passagem de corrente elétrica. Então, ficando assim, como resposta ao nosso item 3, a distância entre as patas dos pássaros são bem curtas, não é isso? E não é suficiente para gerar uma diferença de potencial. Na terceira questão, a gente já começa com análise de um gráfico. Então, a gente observa aí que a gente tem lâmpada correspondente a 20%, geladeira a 30%, o ferro elétrico a 5%, o chuveiro a 25%, a máquina de lavar 5% e a TV 10%. E existem outros equipamentos com 5%. Então, o que diz nossa questão número 3? A distribuição média por tipos de equipamentos do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico. Em associação aos dados do gráfico, considere as variáveis: potência do equipamento, hora de funcionamento e números de equipamento. O valor das frações percentuais do consumo de energia elétrica depende apenas da potência, apenas do tempo de funcionamento, ou da potência, ou do tempo, ou é do tempo e do número de equipamentos, ou são os três itens. Essa questão corresponde ao consumo de energia elétrica. Então, quando
chega no final do mês a conta de energia, a gente fica curioso como é que foi determinado o consumo, tá certo? Então, como é que é obtido aquele resultado na conta, no papel que a gente recebe todo mês? Para se determinar o consumo de energia, são necessários 3 itens que ele citou aí. Ou seja, os 3 itens têm influência na determinação. Ou seja, a potência influencia, o quantitativo de tempo que a gente utiliza o equipamento também influencia, como também o número de equipamentos que tem em nossa casa também influencia. Então, os 3 itens citados têm acordos, né, isso, eles estão em conjuntos para ser determinado lá na conta do final do mês. Item 4. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Então, ele vai dar algumas dicas de como podemos economizar energia. Então, ainda batemos na questão do consumo de energia. Substituir lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas, ou seja, as lâmpadas incandescentes, elas têm um alto consumo de energia pelo seguinte motivo: elas transformam energia elétrica em energia térmica. Então, todo equipamento que transforma energia em calor consome alto consumo de energia. Evite usar o chuveiro elétrico na chave na posição inverno ou quente, porque tem a questão do efeito Joule. Acumule uma quantidade de roupa para se passar ferro elétrico de uma só vez, porque o ferro elétrico é um vilão, por também ter a presença do efeito Joule. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos de forma simultânea. E utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades, tá certo? Então, a gente deve obedecer às normas da ABNT, né, tá certo? Não pode se utilizar todo tipo de fiação. As características comuns a todas essas recomendações e a proposta de economizar energia através de uma tentativa de reduzir o quê? A potência dos aparelhos e dispositivos elétricos, o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, consumo de energia térmica convertida em energia elétrica, ou o consumo de energia através das correntes de fuga. Ou seja, essa questão está falando de economia. E, se vocês perceberam, de acordo com a leitura, eu estava relatando que a maioria desses equipamentos, eles promovem o quê? A questão da transformação de energia elétrica em calor. Então, a gente deve reduzir, tá certo? O máximo a utilização desses aparelhos. Então, item número 3, consumo de energia elétrica convertido em energia térmica. E a nossa quinta e última questão corresponde também ao consumo de energia. Então, a conta de luz de uma residência indica o consumo em unidades de quilowatts-hora. kWh, que é a unidade, né, do Sistema Internacional para Consumo de quê? De energia, corrente elétrica, potência, força ou tempo. Eu já disse bem diretamente a resposta logo no começo da leitura. Ou seja, quilowatts-hora corresponde à unidade de energia, item número 1. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado da explicação e até a próxima oportunidade.